Ô, Vilela, há alguns anos eu te contei a história de um colega meu da polícia que prendeu os assassinos do dono do restaurante Rei do Bacalhau, né? Isso, isso. O policial, hoje, um herói, cara, um amigo do peito aí, um camarada, ele morreu nessa operação hoje, o Marcos Vinícius, né? Ele já era Poxa, avô, há 2 meses ele teve uma netinha. caramba, velho. O Rio de Janeiro deve muito a ele, viu, cara? Ele prendeu muito bandido no Rio de Janeiro, esclareceu esse homicídio que foi o assassinato do dono do restaurante Rei do Bacalhau. E estava hoje, então, assim, foi um dia para mim de tristeza. Logicamente, colegas do BOP também foram mortos também, dois policiais do BOP que eu não conhecia, mas são camaradas também, mais um policial civil tinha 40 dias na Polícia Civil. Então não tem vitória, não, tá? É uma tragédia e isso é um dia triste para todos nós. Explica pra gente, a gente tá em São Paulo, tá tendo notícias assim, dessa confusão toda. É muito difícil pra quem tá em São Paulo, né, Marcílio, Sim. entender como funciona esse embate, essa subida ao morro, esse combate ao tráfico. Como que. O Marcílio Vilela, o Complexo do Alemão é aquele complexo de favelas que reúne 14 favelas, mais ou menos de 190 mil a 200 mil habitantes, é maior que boa parte das cidades do Brasil, né? É uma cidade, né? Vamos bem falar. É o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, a mais poderosa, a mais bem armada, a mais violenta. Anteontem, Vilela e Marcílio, o Comando Vermelho invadiu uma favela do Terceiro Comando, na Pavuna, o Morro da Quitanda. O Comando Vermelho fez uma senhora de 60 anos refém. Depois essa senhora foi assassinada, né? E também um morador da favela de 30 anos, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, também foi assassinado. E essa operação hoje da polícia era para evitar que o Comando Vermelho continue fazendo essas maldades, né? Invadindo favelas, matando inocentes, né? E também, logicamente, para prender lideranças, o DOCA, que é a principal liderança do Comando Vermelho. Vilela, a primeira questão que eu preciso deixar claro para você é que eu estou lendo aqui os comentários de sociólogos, antropólogos e jornalistas, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela. Pois é. Então, assim, faltou inteligência na operação policial. É. Vilela, eu já te expliquei uma vez, cara, Poxa. quando você tem o dado de inteligência, você sabe onde o bandido está escondido, onde está o paiol das armas, onde tem as rotas de fuga, né? Onde tem lá o bunker da liderança, do DOCA. Você tem que realizar uma ação para prender esses bandidos, né? E Isso quando não é tem feito. Isso equipamento, não- o Pimentel, isso não é feito de uma noite para outra. Isso tem estudo, tem todo uma preparação, né? Vilela, segundo o relato aqui dos delegados da Polícia Civil, foram 10 meses de preparação. O Caramba. que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 bandidos sem disparar nenhum tiro. É uma abordagem diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados, com intensidade média de violência de combate. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é É. muito próximo a uma guerra civil. Não Até tem porque. nada a ver com a- polícia e bandido. e tem Né? drone até, né? Cara, tem armamento pesado, tem drone, tem muito drone lançando bombas nos policiais. Isso é um fato. Eu já tinha falado contigo aí quando eu te visitei aí há meses aí, anos também. Isso é um fato novo no E, mundo. Isso e muda, aconteceu né? Muda a dinâmica, né, dos combates, né? Do enfrentamento. totalmente, cara, totalmente. A aproximação da força policial nesse complexo de favelas, que tem 9 milhões de metros quadrados, é gigantesco, né? A aproximação policial já é impossível sem que a polícia seja identificada pela facção. Então, aquela história romântica do bandido com fogos explodindo para avisar que a polícia chegou,
Isso acabou. Esquece. Dia são 12, 10 drones a 400 metros de altura, 1.200 pés, filmando em tempo real a aproximação da força policial. Então vai ter confronto. A dúvida do brasileiro hoje é: vale a pena esse confronto, né? Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Essa é uma operação equivocada, é uma tragédia. Eu também acho que é uma tragédia. Mas qual é a opção do Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali, as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali, o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? É um Estado dentro do Estado. Se for opção da sociedade brasileira que se mantenha isso, que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente: olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o É. morador da comunidade. Eu falei, Vilela, para você aí há 2 semanas de um debate que eu tive aí com moradores de comunidade. O morador disse para mim claramente, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante um evento: Pimentel, nós odiamos a operação policial. A operação policial é tudo de ruim para a gente. Pior do que a operação policial é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então, esse é o dilema do Brasil hoje. É. É o Esse é o dilema. ruim e o muito ruim, né? E pra, Exato. co- pra combater o péssimo, você tem que ir com o ruim, não tem jeito, né? Exato, exato. Agora, para quem conhece polícia, você vai entrevistar 1.000 policiais aí que você conhece, vários policiais, são policiais valorosos, que são caras de frente. Você vai perguntar aí para delegados do Garra, policiais do COI, do GAT, da Rota: é possível adentrar numa comunidade, num bunker da facção, onde tem 100 bandidos armados com fuzis e não tem enfrentamento? Todo mundo vai dizer que vai ter enfrentamento. É, Normalmente a liderança, ele tem uma equipe de guarda-costas, né? No caso o Doc. E ele está num bunker, normalmente o bunker dele é num subsolo, tá? É uma casa reforçada. E vai ter guerra, cara. E vai ter guerra. Sinceramente, eu não tenho a solução aqui. Se eu tivesse a solução para isso, eu já teria colocado a solução. Mas eu imagino que a sociedade tem que se mobilizar, cobrar do governo federal mais apoio ao governo do Rio de Janeiro. A operação de hoje seria diferente, Vilela, se a Polícia Militar tivesse os blindados da Marinha ofertados pelo governo federal. O governo federal, segundo o governador Cláudio Castro, se sumiu. nega a emprestar os blindados. Lembrando que, em outras épocas, a presidente Dilma Rousseff emprestou os blindados para o governador Sérgio Cabral, né? Em poucas horas, a Polícia Militar solicitou os blindados para invadir o Alemão e a Marinha do Brasil colocou lá as viaturas, porque a viatura da PM, o blindado Caveirão, ele não passa pela barricada. O policial tem que desembarcar. O Entendi. blindado da Marinha, ele é de lagarta, né? Ele é de esteira. Ele passa em cima da barricada com uma facilidade imensa. Eu estava, antes aqui de entrar no ar contigo, eu estava vendo uma entrevista do ministro Lewandowski, da Justiça, Vi também. onde ele disse assim: é, a, a responsabilidade é dos governadores. Ele falou isso com uma assertiva assim, sabe? Infelizmente, jornalistas despreparados na coletiva, ninguém conhece a Constituição Federal, nem o Lewandowski, que foi ministro do STF, nem os jornalistas, né? O artigo 144 é muito claro e bem diferente do que Lewandowski disse. Segurança pública é responsabilidade de todos, né? Não do governo do Estado. É do presidente da República, é do prefeito da cidade, é do cidadão, é do governo do Estado, né? É O, isso. e, Pimentel, quais são os números? Como que uma ação dessa, com a sua experiência do BOP, o que tem que fazer? Porque os caras estão com drone, estão com fuzil. A polícia vai preparada com o quê? Vai suporte aéreo? Vai com
como que funciona para combater isso? Porque os caras estão preparados. E quem é esse pessoal que faz o combate corpo a corpo com a polícia? Porque os chefões mesmo, eu vi muita gente fugindo também, né? Tem imagem de um pessoal fugindo. Os chefões normalmente são bunda moles, viu? É, Eles colocam os garotinhos novinhos para morrer no lugar deles, né? Isso, putz, infelizmente, essa garotada não percebeu isso ainda, né? Que o chefão, ele tá no bunker protegido, ele tá numa mansão, e quem morre é aquele garoto que entrou no tráfico, venerando esse bandido, né? Idolatrando esse bandido. É uma pena que é essa uma garotada pena. tenha essa dimensão. Mas existe uma regra no combate mundial, né? Que não tem nada a ver com polícia e bandido, tem a ver com infantaria. É quando você vai entrar num terreno ocupado, você tem que ter uma vantagem de 4-1, né? E outra, Pimentel, o inimigo, ele tá numa posição mais elevada também do terreno. Isso Ele faz está em vantagem de diferença. posição. Ele É, está em vantagem de posição. Então, numa lógica de infantaria, que não é a lógica da polícia, é a lógica de guerra, para você entrar no alemão sabendo que o alemão tem 1.000 bandidos armados, você deveria entrar com 4.000 homens, numa lógica de guerra, tá? Nenhuma polícia no mundo dispõe de 4.000 homens para você fazer assim, tá? é. A polícia militar tem 40.000 homens, ok, mas tem dezenas de milhares de homens em serviço de rádio-patrulha que não podem ser retirados, tem policiais que estão de folga, de férias, né? Então a Polícia Militar conseguiu mobilizar hoje um efetivo gigantesco, 2.500 homens. Isso é muito efetivo. E ainda assim, com 2.500 homens, a polícia foi rechaçada, né? É, a informação que os policiais estão trazendo para mim é que eles enfrentaram mais ou menos em torno de 1.000 bandidos armados com fuzis hoje. Eu acho essa informação bem precisa, viu? Foram 90 e tantos fuzis apreendidos, né? Foram dezenas de bandidos presos. E aí, Vilela, deixar muito claro, teve mais bandido preso do que morto. Ou seja, quem colocou o fuzil no chão foi algemado e saiu. Essa Essa é a é, é, regra. é a regra. Inclusive, o 02 do DOCA foi preso, né? O 03 do DOCA foi preso. Estavam presos, né? Não foram mortos pela polícia. Quase todos os policiais estavam utilizando câmeras. Pode ser que surja denúncias nos próximos dias aí de chacina. Pode acontecer, são milhares de policiais do terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco combatendo, não está vendo o colega do lado. Pode ser que aconteça. Com tudo isso, o Brasil tem que entender esse fenômeno, porque esse fenômeno, eu te falei que ele era do Rio, agora ele também está avançando para Salvador, né? Ele também já chegou em Fortaleza, né? Tá em várias periferias do Brasil, sendo que Fortaleza, hoje, tem uma situação até um pouco pior que a do Rio. Moradores estão sendo expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho, né? E a Polícia Militar de Fortaleza está lá indo no bairro oferecer segurança para o morador fazer a mudança. Não para o morador permanecer no bairro, para o morador fazer a mudança. É a sinalização de que o governador do Ceará aceitou a derrota. E, cara, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu sei que nosso objetivo nunca é politizar o nosso debate, mas, meu amigo, há 5 dias o presidente Lula disse que a culpa disso é do viciado. Aliás, depois que ele usou o termo usuário, né? Ele disse que o traficante, esse facínora que matou uma mulher de 60 anos em casa, anteontem, no Comando Vermelho, o presidente Lula, que o traficante, disse que o traficante é vítima. É. E o culpado disso é o maconheiro, é o viciado, né? Assim, isso é de uma ignorância, de uma irresponsabilidade, de uma irracionalidade e de um perigo, porque o presidente Lula verbaliza isso para vários governadores estaduais, que podem estar entendendo isso como uma verdade. Ô, Pimentel, eu queria só fazer uma pergunta. Uhum. Só ratificando, então você acredita que um decreto de uma GLO ajudaria a resolver esse problema? E qual que é o papel das UPs também para tentar resolver? Se eles têm algum tipo de poder para ajudar? Professor, eu sou teu seguidor, viu, cara? Opa, Eu sou obrigado. admirador teu aí. Professor, olha só, um decreto de GLO
ele não dá o amparo que nós precisamos hoje, tá? Quando o Exército Brasileiro ocupa uma comunidade, como já ocupou o Alemão por 19 meses e já ocupou a Maré por 11 meses, o Exército Brasileiro deveria poder realizar busca e apreensões nas casas. Mas o decreto de GLO não ampara a busca e apreensão. Então o Exército Brasileiro fica dominando um território e não pode fazer o básico, que é retirar os fuzis do território. Então, assim, você lançar o Exército Brasileiro nessa missão de ocupar favela sem uma legislação extraordinária específica, eu acho uma covardia com o Exército Brasileiro e o Exército Brasileiro não deseja isso. Então, assim, entendendo que a gente vive um conflito armado não internacional, um CANI, né, que é o termo certo hoje que a gente vive, a gente deveria ter uma legislação do Brasil que amparasse as operações policiais aos moldes de operações de guerra. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é complicado e eu sei que é um tema sensível. Pimentel, obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei que você está sendo requisitado por todas as TVs aí e a gente fica muito feliz que você deu uma preferência pra gente aqui. Muito obrigado aí. Obrigado, Vilela. Prazer conhecê-lo pessoalmente, viu, professor Maciel? Obrigado aí. Valeu, Pimentel. Até mais, Pimentel. Agora vamos com Joel também, que tá na linha, porque o Joel também, que é um especialista em crime